Mas o principal dessa notícia é que o Trump está cagando e andando para a opinião do Brasil, do Lula, sobre classificar ou não o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas. Ele vai designar elas como sendo terroristas e pronto. Não importa a opinião do Lula, não importa a opinião do Ministério da Justiça, do Rocambole do Inferno. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas eu me preocupo porque a situação tá ruim para a mulher que está sendo investigada pela PF por chamar o Lula de ladrão, mas está pior ainda pro ex-marido da Ana Hickman. Isso porque ele foi condenado não por falar mal da Ana Hickman, ele não xingou a Ana Hickman, mas ele foi condenado por falar mal de si mesmo. E eu tava montando a pauta do programa hoje e me mandaram esse negócio e eu fiquei rindo sozinho porque eu falei assim, eu vou tentar ler da forma mais séria que eu posso até agora. Ex-Ana Hickman terá que pagar indenização por se declarar corno. Corno! A notícia é essa. Ex-Ana Hickman terá que pagar indenização por se declarar corno. O cara foi condenado a pagar 60 mil reais em danos morais por ter se chamado a si mesmo de corno. Criminalizaram a cornitude no Brasil. O cara vai ter que pagar 60 mil reais pro Ricardão que tenta de ser corno. Porra, tem um ditado que é todo castigo pro corno é pouco. Mas, porra, 60 mil reais, cara. O cara comentou a mulher e você tem que pagar 60 mil reais de indenização por você ter dito que você é corno, velho. Porra, eu acho que eu prefiro a Polícia Federal na minha casa. Eu nem sei, eu não acompanho essas coisas. Eu não sei quem é o ex-marido da Ana Hickman. Eu não sei. Eu sei quem é a Ana Hickman, mas não sei quem é o ex-marido dela. Não sei qual é a treta. Eu acompanhava essas coisas obrigado na época que eu tinha que fazer morning show. Mas eu me solidarizo com o corno, cara. Velho. Porra, tamo junto. Tamo junto. Pelo direito de dizer que é corno. Estou brigando aqui por você. Estou brigando pela sua liberdade de expressão nos Estados Unidos, pelo direito de você se autodeclarar corno. Ah, meu Deus do céu. Vocês me obrigam a fazer essas coisas. Imagina, bota a reportagem de novo, Bruno. Eu imagino o cara do UOL que estava lá pegando aqui um teclado e digitando ex-Ana Hickman é condenada a pagar 60 mil por se chamar de, abre aspas, corno. E ele mandou isso para alguém na redação, um revisor olhou e falou, reportagem muito apurada. Ah, meu Deus do céu. Pelo menos a gente se diverte, a gente tem que ter essa possibilidade de se divertir. Vamos passar para uma pauta internacional. Ontem a gente falou sobre o Comando Vermelho, no caso do MC Pose do Rodo. Eu não sei se é Pose do Rodo ou Posé do Rodo. É Pose do Rodo, né? E alguns programas para trás a gente falou sobre a influência internacional do PCC. E claro, não tem como esquecer o que a mídia noticiou, que o Brasil recentemente teria negado um pedido dos Estados Unidos para classificar o PCC como organização criminosa e o Comando Vermelho como organizações terroristas, perdão. Isso já entra um pouco no que eu falei sobre o caráter do Trump, dele não ser um cara que toma um não e fica por isso mesmo. Então, ainda que o Brasil tenha resolvido encobrir os comparsas, se recusado a classificar essas organizações como terroristas, nós temos, se você entrar no site do Paulo Figueiredo Show, a seguinte notícia lá no site: Estados Unidos devem colocar PCC e Comando Vermelho em lista de grupos terroristas. A notícia diz assim: o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o delegado Paulo Bilinski, grande deputado, esteve no Departamento de Estado americano para tratar da segurança pública e combate ao crime organizado com o objetivo de facilitar a interação entre investigadores americanos e brasileiros.
Lá lhe foram repassadas informações que confirmaram que os Estados Unidos estariam muito próximos de enquadrar organizações criminosas brasileiras como o PCC, Primeiro Comando da Capital, ou o CV, Comando Vermelho, e outras que seguem o mesmo caminho no narcotráfico internacional na lista de terroristas no conceito americano. A visita oficial de Bilinski a autoridades americanas ocorreu poucos dias após o chefe interino da Coordenação de Sanções dos Estados Unidos, David Gamble, e do conselheiro do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ricardo Pita, conselheiro não é a melhor tradução, assessor especial é melhor, se reunirem no Brasil com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula e ouvirem que o país não pretende enquadrar essas organizações em uma relação interna. E primeiro aqui, parabéns aos dois presidentes das comissões de segurança pública da Câmara e do Senado, deputado Paulo Bilinski e senador Flávio Bolsonaro, pela articulação internacional sobre esse tema. Mas o principal dessa notícia é que o Trump está cagando e andando para a opinião do Brasil, do Lula, sobre classificar ou não o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas. Ele vai designar elas como sendo terroristas e pronto. Não importa a opinião do Lula, não importa a opinião do Ministério da Justiça, do Rocambole do Inferno, do Alexandre de Moraes, é o Trump que decide. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Soberania. E quando esse cara tem um objetivo, ele vai lá e faz, e é simples assim. Vejam o que o Paulo Bilinski disse sobre o Ricardo Pita. Na citação com o Ricardo Pita e dois investigadores que atuam no combate ao terrorismo na América Latina, Pita nos disse literalmente que o governo brasileiro afirmou que as nossas organizações criminosas não são terroristas, mas que a comitiva não veio ao Brasil perguntar, veio para informar ao governo brasileiro o que vai acontecer caso o governo americano enquadre o PCC, CV e outras organizações como terroristas. Então aquelas notícias que o Brasil teria negado o pedido dos Estados Unidos, de que os americanos foram rejeitados, que a soberania brasileira havia vencido, baboseira. O que os americanos vieram aqui não foi para pedir permissão do Lula. Foi para informar e quais seriam as repercussões. Por isso que para mim chega a ser cômico esse discurso meia-boca deles, que o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos e os inimigos internacionais, que o Brasil é uma nação soberana que vai lutar para a democracia, etc. E ver o que o Alexandre pensa mesmo, achar que esse discurso vai ter alguma intimidação para o Trump. Os caras estão jogando um jogo que não existe mais. O Alexandre, o Lula, o Mauro Vieira, etc. Estão achando que estão jogando com Bill Clinton, com George Bush, com Obama. Não o Trump, que enterrou essa maneira de fazer diplomacia, não existe mais. A partir do momento que você torna um risco para os Estados Unidos, como é o PCC e o Comando Vermelho, que já estão presentes em 12 estados americanos, você entra na lista prioritária e vai ser completamente destruído. O mesmo se aplica a quem, não sei, talvez censure empresas americanas. Ou talvez, só talvez, aqueles que, eu não sei, talvez algumas pessoas na política tenham alguma ligação com o tráfico de drogas, não sei. Né? Tem gente que já foi advogado de empresa que lavava dinheiro para PCC, tem gente, o Marcos Valério diz que o PT e o Comando Vermelho tinham ligações diretas, né? Talvez as ligações do Foro de São Paulo com outros grupos do narco. Não sei, não vou fazer aqui afirmações. Dá tempo da gente falar aqui sobre os Estados Unidos revogando o visto de estudante? Vou falar rapidamente aqui, porque quando eu falo isso, tem sempre alguém que aparece dizendo que não, se os Estados Unidos fizerem tal coisa, vai gerar uma crise diplomática. Né? O Gilmar Mendes, não, os Estados Unidos não estão dispostos a enfrentar uma crise diplomática. Vem os comentaristas da Globo News, que erram tudo que falam. Não, seria uma crise diplomática sem precedentes, tudo sem precedentes, e por aí vai. E os caras não entenderam que a pauta do Trump é America First, ou seja, América em primeiro lugar.
Estão cagando para o que vocês chamam de crise diplomática, chilique do Alexandre, reação diplomática, notinha da OEA, enfia no rabo. A prova disso, vejam, está no site também do Paulo Figueiredo Show. Estados Unidos vão revogar vistos de estudantes com ligação com o Partido Comunista Chinês. A Casa Branca confirmou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos vai começar a revogar vistos de estudantes chineses. A medida foi anunciada pelo secretário Marco Rubio na semana passada e tem como alvo pessoas com possíveis ligações com o Partido Comunista Chinês ou que possam representar ameaças à segurança nacional. O secretário Rubio tem direito de revogar visto e ele anunciou que o Departamento de Estado começará a revogar agressivamente os vistos de certos estudantes chineses que estão em nosso país, diz a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Ou seja, aqueles com ligações com o Partido Comunista Chinês ou aqueles que possam representar uma ameaça à nossa segurança nacional ou ao interesse dos Estados Unidos. Vocês estão vendo o quanto que o Trump está ligando para se um país gosta ou não das coisas que ele faz? Ele pegou o segundo país mais poderoso do mundo, a China, e disse que vai cancelar o visto de todos os estudantes ligados ao Partido Comunista, que é o partido dominante naqueles, é o único país. E isso vem depois de anos de denúncia de espionagem por parte de estudantes chineses de universidades americanas. Se você fez o meu curso Fim da América, você sabe disso. Para vocês terem uma ideia, em 2023, 5 estudantes chineses da Universidade de Michigan foram pegos pela Guarda Nacional dos Estados Unidos enquanto filmavam um treinamento militar do Exército dos Estados Unidos com o Exército de Taiwan. Com alguns deles ainda foram encontradas fotos de instalações militares. Em 2020, 2 estudantes da mesma Universidade do Michigan também se declararam culpados depois de terem sido pegos invadindo e fotografando as estruturas de defesa da base aérea aqui em Key West, na Flórida. No ano passado, um estudante chinês da Universidade de Minnesota foi condenado por usar um drone para tirar fotos da base de Norfolk, na Virgínia. Coisa comum, coisa de estudante, né? Estudante fica fazendo essas coisas assim, visitando instalação militar secreta e tirando foto. Ai, mas aí o Trump vai ser chamado de preconceituoso, de radical. Meu amigo, é um problema dos Estados Unidos e ele age da maneira para neutralizar esse problema. E graças a Deus nós temos um presidente assim, tomara que nós tenhamos um no Brasil. E se o Trump toma esse tipo de ação contra a China, que tem o maior exército do mundo, a segunda maior marinha, a segunda maior economia, bomba nuclear, imagina se ele não está disposto a sancionar um pseudo-juiz que não pode fazer absolutamente nada contra ele. Tem que ser muito maluco para acreditar nisso. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.